Boa tarde, agora sim. Boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco, que estão virtualmente com a gente. Bem-vindos ao IBGC, bem-vindos à nossa casa, bem-vindo à casa de vocês também, a Casa da Governança Corporativa. É um prazer receber vocês aqui nessa tarde. Eu sou o Luiz Marta, sou diretor de Conhecimento e Impacto do IBGC. Vim aqui só dar as boas-vindas a vocês, dizer que é um prazer receber vocês aqui, dizer que IBGC e WCD estão sempre juntos, muita gente que frequenta as duas casas e é sempre um prazer fazer essas ações conjuntas, então sejam sempre muito bem-vindos, sempre que precisarem a gente está à disposição. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar recebendo vocês aqui para essa tarde e noite de debates, então obrigado mais uma vez, contem sempre conosco. Eu acho que é uma oportunidade única da gente unir duas casas muito fortes em torno de temas muito relevantes. Então, a gente está sempre à disposição, sempre que precisarem, sempre que quiserem, contem conosco. Queria aproveitar e fazer um convite que eu não posso nunca deixar de fazer. O nosso congresso está chegando, 8 e 9 de novembro, as inscrições estão abertas. Aproveitem, são os últimos dias aí do segundo lote de ingressos, então a gente conta muito com a presença de vocês, vão ser 2 dias muito interessantes, aproveitem. E aí eu queria agradecer também aqui os nossos palestrantes do dia, Cecília, Vicky, Dr. Vitor, obrigado. Bem-vindos ao IBGC também. E passo a palavra para a Cecília, que vai moderar aqui a nossa discussão. Então, Cecília, bem-vinda. Você, mais que ninguém, com 2 chapéus hoje aqui. Obrigado mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Luiz. Segundo a Vicky, eu tenho dupla personalidade hoje, que eu estou representando o WCD e representando o IBGC. Para quem não sabe, eu sou membro do conselho do IBGC e eu lidero esse grupo, que eu sempre gosto de lembrar, porque sempre tem gente nova. Esse é um grupo de peer-to-peer do WCD. O WCD, todo mundo que está aqui conhece, né? É uma organização internacional de conselheiras de administração, mas esse grupo em especial é o grupo que se dedica geralmente aos temas que são debatidos no comitê de pessoas, assessorando ao conselho. Então, sempre a perspectiva é uma perspectiva do conselho, da governança e como que o conselho ou o comitê devem lidar, tratar com determinados assuntos. A gente já passou por inúmeros assuntos, e aí eu queria entrar um pouquinho, quer dizer, antes de entrar no tema, eu queria fazer os agradecimentos. Primeiro, agradecer a casa que está nos hospedando hoje, que é o IBGC. Esse evento, sempre que acontece presencialmente, ele acontece numa casa que nos hospeda gentilmente, e a gente já teve eventos em vários lugares, e eu sempre digo que quem quiser nos receber para o próximo evento, é sempre um prazer conversar sobre isso, a gente já tem algumas propostas para o próximo evento. Então, eu queria agradecer a casa que está nos recebendo hoje, o IBGC. Queria agradecer ao WCD, sempre na figura da nossa querida Monique, a coordenadora executiva do WCD, que nos atende, que faz tudo isso ser realidade. A Bruna, que não está aqui hoje, né? Não está aqui hoje, mas também a KPMG, que nos patrocina e faz o WCD aí ter uma vida. A audiência, que está aqui presente hoje, e a online, que eu não estou acompanhando, estou vendo um monte de carinhas aqui, acabei de ver a Vânia, a Andréia, estou vendo várias pessoas, a Eliana, então eu queria agradecer a audiência que está online e a presencial. E, acima de tudo, né, agradecer aos nossos panelistas, que eu já vou chamar para cá, mas antes eu queria fazer uma introdução, né. Esse assunto é um assunto, segundo a Vicky, que sai um pouco das pautas típicas do nosso grupo, né, porque houve uma verdadeira comoção em torno desse artigo quando a Vicky, publicou, né, não só do ecossistema que ela está inserida, mas de pessoas em geral que se veem numa posição de líder e se viram, refletidos nesse artigo que ela nos traz. E a gente, a pedidos, então esse é quer dizer, a gente é muito democrático nesse grupo, né, a gente sempre vota o que vai ser o tema do próximo grupo, eu sempre faço questão que vocês tragam as preferências de vocês, mas nesse caso foi incrível, porque a gente tinha uma agenda já até o final do ano, aí aconteceu o artigo e todo mundo pediu, tem que ser. Aí eu rebotei, botei tudo em pauta novamente e a Vicky foi a campeã absoluta de temas que queriam para ser discutidos no próximo encontro. Então, eu queria aproveitar, chamar a Vicky
para estar aqui com a gente, que dispensa apresentações, mas que ela vai se apresentar, mas todo mundo sabe que é uma profissional com mais de 50 anos de mercado, dedicado a pessoas, e ela vai poder falar um pouquinho mais dela e chamar o Vitor Piano, CEO da C. Camargo, médico patologista, que é um convidado da Vicky e que a Vicky vai explicar por quê, para a gente começar o nosso bate-papo. Obrigada a todo mundo. Vamos treinar, né? Bom, primeiro, boa tarde, boa noite, seja lá o que for. Eu queria primeiro agradecer esse espaço, né? Porque eu precisava compartilhar nesse grupo, porque obviamente já fui chamada para falar em comissões aqui do IBGC, mas esse grupo aqui é especial, né? Porque é um grupo que, de uma forma ou de outra, optou por cuidar de pessoas, né? Eu sempre acho que a gente que está metida na área de recursos humanos, de comitês de pessoas, enfim, são pessoas que fizeram uma opção, né? E acho que é por isso que eu quero começar pelo meu lado, né? Eu sou psicóloga, não sei se todo mundo sabe, mas eu sou psicóloga, e a minha vida foi essa opção, né? Eu sabia que quando eu comecei a estudar psicologia, que eu tinha feito uma opção em cima daquilo que já era uma coisa que mexia aqui dentro, né? A gente, quando tem 18, 19 anos, sei lá quando é que eu entrei na faculdade, a gente não sabe muito bem né, formular, né, do jeito que eu formulo hoje, mas eu sabia que as pessoas mexiam, né, aqui comigo. E rapidamente eu descobri também que essa questão de olhar grupos era uma coisa que também mexia comigo. E esse estudo mais profundo sobre grupos leva você sempre a olhar lideranças, né? Além de vários outros fenômenos do grupo. E tracei minha carreira em cima disso, e meio por tentativa e erro não, mas por tentativa e insistência, porque a gente sabe que nas organizações nem sempre a gente pode fazer opções, né? Então, você insiste, 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 até que você chega lá. E hoje eu estou aqui nesse lugar falando disso aqui, porque isso aqui foi uma explosão, né? Eu não posso deixar de reconhecer aqui a Roberta Lippe, que é minha parceira de artigos sempre. A Roberta é minha ghostwriter desde que eu comecei no Valor, antes até, né? Fui fonte para ela há muitos anos, né? Mas a gente vinha falando desse incômodo, né? Esse incômodo grande que eu vinha tendo, que eu não sabia direito o que era, né? Esse artigo é uma explosão, né? É uma coisa assim muito pessoal, e é engraçado que ela ficou de todos, mas cansaço moral é um nome que a gente deu para isso. Não tem, isso aqui não tem na literatura, não existe. Se vocês forem procurar, não tem literatura com este nome, né? Vale um livro, hein? Vale um livro, né? Roberta, vale um livro. Novo projeto. Mas é uma coisa que vem com um estado de espírito, né? Quem já conviveu comigo em estado de trabalho sabe que eu sou uma indignada, né? As coisas não se vendem de barato, né? Então, eu sou indignada desde que eu nasci, eu acho. E essa indignação, ela tem um custo, né? Ela tem um custo. Então, quando eu falo desse cansaço moral, é assim, várias vezes na minha vida, tinha horas que eu parava e dizia assim, nossa senhora, será que é assim, né? Será que eu estou fazendo o caminho correto? Mas a causa muda esse cansaço, né? Então, ele foi uma explosão e ele foi baseado também no artigo anterior que eu falava sobre liderança. E aí aconteceu uma coisa muito esquisita, que eu comecei a receber comentários pessoais no WhatsApp, não foi no LinkedIn. As pessoas não queriam se expor. Foi no WhatsApp, coisas assim muito profundas. Eu fui uma delas, hein? Não ia te dedurar, né? E aí isso aqui aparece como decorrência, entendeu? E aí
ninguém segurou. Mais ou menos 150 mil reações escritas, e fora o que foi multiplicado por aí, que eu não sei. De vez em quando eu encontro com alguém e falo assim, você é aquela que escreveu O Cansaço Moral? Né? Então, hoje, acho que o nosso objetivo aqui é discutir, falar um pouco sobre isso. E a escolha que eu fiz do Vitor não foi por um mero acaso, né? O Vitor é CEO do AC Camargo, Câncer Center, onde eu estou no conselho hoje, né? Mas eu fui voluntária lá aos 16 anos. E a gente fez uma parceria grande, já faz uns, sei lá, 8 anos, sei lá, por aí, sei lá, 9 anos. E eu achei que ele era o cara que podia representar para nós uma discussão profunda, real, né? Seja por causa da história dele, né? Quando você fala em se confrontar com questões que são paradoxais, às vezes. Imagina isso para um médico, né? Vitor é médico. Mas como CEO de uma instituição que tem uma causa clara, né? Uma fundação. E eu gostava muito da nossa definição anterior, que era perseguir o câncer paciente a paciente, né? E essa relação com os médicos, né? Que vivem dilemas que a gente às vezes não tem noção, né? Então, a minha escolha pelo Vitor foi essa, propus a Cecília, ela topou, né? Como recusar, né? Agora a gente vai querer ouvir um pouquinho a Agora o história Vitor do Vitor. Em primeiro lugar, eu estou muito honrado de estar aqui. Não é um ambiente que eu frequento, mas tem alguns rostinhos que eu conheço aí, né? Estou muito feliz de poder estar aqui, compartilhar um pouco da nossa rotina lá, das nossas vivências, né? Eu sou médico de formação, patologista, então passei 15 anos da minha história no microscópio, que o relacionamento é bem silencioso, né? Não tem muitos dilemas, a não ser a dificuldade do diagnóstico em si, que a gente está ali entre o preto e o branco, do benigno e do maligno, tem muito cinza e a gente tem que lidar com muitas decisões difíceis todo dia. Eu aceitei o convite do AC Camargo de fazer uma transição de carreira para executivo em 2016. Foram 5 anos de diretoria médica. Ali eu acho que eu vivenciei muito do que a literatura médica trata mais esse tema, tá, Vicky? Lá, se a gente procurar moral distress, a gente vai ver uma série de situações onde médicos não conseguem fazer o melhor do seu conhecimento, ou eles têm certeza que algo aconteceu com o paciente porque ele não exerceu o melhor do que ele saberia fazer. Pode ser uma burocracia de uma operadora, pode ser a cultura de um hospital que às vezes obrigou ele a agir de uma forma que não é o que ele sabe que é o melhor, pode ser um colega que falhou, mas o resultado é coletivo, né? Então, acho que esse é um tema que, na área médica, se fala muito, e também já se evoluiu um pouco de como tratar o assunto. E eu acho que, quando a Vicky publicou o artigo, eu tinha algumas coisas para poder discutir com ela, de algumas vivências que eu tive como diretor médico, né? Tive que liderar 700 pessoas, e eu descobri que os médicos foram se adaptando ao longo do tempo para sobreviver a não conseguir praticar o melhor do que eles sabiam. E como isso funciona, eles fazem redes de proteção, fazem uma série de situações que a gente pode aqui discutir também. E eu, em algum momento depois, aceitei o convite de ser o diretor de operações, né? Foram 2 anos como diretor de operações, justo os 2 anos da pandemia, né? Então, aquela história de construir o hospital com Covid, sem Covid, sabe? Criar uma barreira virtual para o lado direito proteger os pacientes com câncer, o lado esquerdo cuidar de quem tem câncer e Covid ao mesmo tempo. Foi uma época bastante animada mesmo. Mas foi onde a gente descobriu o papel do time para resolver problemas complexos. Foi muito interessante. O que emergiu dessa crise, né? Foi um time muito mais confiante em si próprio, assim, como as pessoas se aglutinaram para resolver o problema, foi muito bom. E aí eu virei CEO em abril de 21, estava entre a terceira e a quarta onda da pandemia, e aqui estou.
E eu acho que eu entro um pouco como CEO com o tema do estresse moral, porque eu era CEO, sou o CEO de uma fundação, e era um momento onde todas as instituições de saúde estavam sofrendo muito financeiramente, porque a pandemia deixou todo mundo em casa, né? E a receita dos hospitais diminuiu. E eu tinha decisões muito sérias a tomar, né? O conselho pedindo caminhos, né, para fazer. E ali foi a hora de ver. É na crise que a gente descobre, de fato, os seus valores, né? Então, eu assumi agora, né? Tenho que tomar decisões muito difíceis, e entre elas a do SUS, né? Acho que não sei quantas pessoas me viram por 3 dias inteiros nos jornais, né? Eu fiquei dando entrevista de, é verdade que a Camargo vai parar de atender o SUS? Né? Não era verdade, mas alguma coisa com o SUS a gente precisava fazer. Puxa vida, a gente nasceu para cuidar do paciente com câncer. Como é que você toma uma decisão dessa, tem a sustentabilidade da instituição e tem a sua missão principal, né? Então foram momentos muito difíceis, né? Que eu acho que a gente usou no limite essa coisa toda. Fora isso, eu diria assim, José Camargo, às vezes as pessoas perguntam, como é que você aguenta trabalhar com câncer? Eu falo, você não imagina o que acontece lá, porque o salário emocional é absurdo, né? A gente tem tanto reconhecimento e retribuição dos pacientes pelo que eles passam, né? E sobrevivem e se sentem assim verdadeiros super-heróis. Muitos voltam para uma vida pós-câncer e se sentem melhores do que antes, porque a vida aprontou, né? Colocou eles frente a frente com a possibilidade da finitude. A pessoa repensa, vai para a sua essência, vê o que é importante para ela, os seus valores fundamentais, deixa as mochilas pesadas para trás, vai fazer o que gosta, volta para a faculdade, volta para a família, simplifica a vida, mas torna ela muito melhor. Eu acho que eu vivo todos os dias com milhares de pacientes que me mostram que a felicidade está na simplicidade, está nos valores, está nessas coisas. Isso vai tornando a gente, né? Assim, esse é o mundo que eu habito, né? Então, quando eu tenho essas discussões difíceis, às vezes com um conselho, porque tem orçamento, tem isso, tem tudo aquilo, eu costumo não arredar o pé, né? Deixa isso para daqui a pouco, para você Tá bom. contar esses casos daqui a pouco para a gente. É isso, é um aprendizado com os pacientes, né? Eles dão norte para nós nessas decisões também. Bem, gente, o que eu pensei aqui para hoje, né? Eu tenho uma série de perguntas aqui que certamente não vai dar tempo de fazer todas, mas eu tentei trazer para todas as perguntas um trecho do artigo para que a gente não perdesse de a perspectiva do próprio tema que nos trouxe aqui hoje, né? A ideia é abrir pelo menos para uns 20 minutos de perguntas no final, então quem tiver perguntas, anota, o pessoal de casa. Eu vou tentar fazer uma pergunta aqui, uma pergunta de remoto, mas isso ainda vai daqui a pouco, não agora, tá? Bem, eu queria começar com uma pergunta, e eu vou ler para não, já que tem um trecho do artigo, eu não quero correr o risco de errar. Então, o artigo descreve que muitas lideranças compartilham o cansaço de sustentar a coerência em ambientes que não a valorizam. Como permanecer fiel aos valores quando o contexto parece conspirar contra eles? Vou deixar essa pergunta para a Vicky. Eu preciso contar uma história para vocês. No primeiro lugar que eu fui falar, que era a comissão de sustentabilidade, eu acho que chama a comissão. Tem ninguém da... não, foi no Alexandre de Michele. Ele pegou o artigo e leu o artigo inteiro. Eu não consegui falar depois. Ninguém tinha lido o artigo para mim. Eu tinha, né? Essas coisas são inacreditáveis. Mas é assim, olha, uma das coisas que me ocorreu quando eu escrevi o artigo é de entender por que eu consegui a vida inteira fazer essa indignação, né? Por que eu consegui me sustentar assim? E aí, tudo que eu recomendo para os outros valeu para mim. Assim,
não tem outro jeito a não ser você ter uma vida de autoconhecimento. É uma vida, não é um momento, né? Então, assim, várias coisas na minha vida eu fui aprendendo a meu respeito que me dava a condição de ficar de pé, né? De dizer até aqui pode, daqui para cá não pode, né? É, assim, no início dessa caminhada tem a imaturidade, né? Na imaturidade a gente faz algumas coisas inacreditáveis, né? Mas eu consegui não perder o emprego nenhuma vez nas minhas imaturidades. Agora, com absoluta certeza, assim que eu posso dizer, se tem alguma coisa que você pode fazer para poder ficar, para ficar forte, né? Para olhar para. E agora nós estamos falando de organizações, mas a gente pode falar de qualquer coisa na vida, né? Em relação a isso. E olhando da perspectiva hoje de sentar num conselho, principalmente assim, no terceiro setor, isso anda de outro jeito, né? Sentado no conselho ali, como é que você enfrenta, né, às vezes, discussões ali com pessoas que não têm a menor noção do que é uma fundação e o seu compromisso com a sociedade, né? O AC Camargo não tem um compromisso com... O acionista do AC Camargo é a sociedade, né? Portanto, a prestação de contas que a gente tem que fazer é em relação àquilo que a gente se propôs ser quando a gente começou a existir, né? Isso é uma discussão muito difícil de fazer, muito difícil. No AC Camargo, eu vivo dizendo para o Vitor, a gente não vai falar de EBITDA, a gente tem que falar de superávit, né? Porque é o que a gente precisa para reinvestir, né? A gente precisa poder ter um superávit para a gente poder continuar de pé, né? E a fonte, o recurso desse dinheiro, ele hoje é muito complexo, muito complexo. Então, eu acho que, assim, voltando para esse pedaço, assim, duas coisas me fazem hoje conseguir participar daquele grupo que está lá. Uma é essa certeza de que eu sou capaz de identificar essas variáveis que podem fazer disso um grande motor. E a segunda é não ter medo, né? Assim, essa coisa do autoconhecimento, ela tira o medo, né? Eu posso ter vergonha, mas medo eu não tenho, né? Em vários momentos da minha vida, esta história que eu descrevo aqui como cansaço moral é assim, é o cansaço do combate que você faz silencioso, né? Individual. Isso aqui não é um coletivo, né? Cada pessoa vive isso de outro jeito, né? E tem pessoas que só se deram o direito de falar disso quando eu escrevi o artigo, o que é uma tristeza, né? Porque eu fico pensando assim, talvez se ela tivesse um coletivo de confiança, de possibilidade de trocar com o outro, esse cansaço moral fica menor. Se ela é capaz também de identificar caminhos diferentes junto com os outros, né? Esse cansaço moral ele passa a ser uma energia coletiva, né? Uma energia coletiva. Então, acho que assim, a saída é você começar por você, com autoconhecimento, né? E depois começar a fazer alianças, né? Alianças, por exemplo, essas relações tão legais que a gente tem, né? Que vocês reconhecem e que eu gosto de sempre provocar, são o que te dá a saída para poder ficar de pé, né? E ajuda a pagar o salário emocional, né? Adorei essa salário emocional também vale um artigo, salário emocional vale um artigo também. Vitor, eu vou trazer um outro trecho da conversa do artigo para você. Dos conselhos, a Vicky chama atenção para o que alguns líderes evitam conversas difíceis, toleram o inaceitável para manter as aparências. Como criar um ambiente onde conversas difíceis sejam bem acolhidas? Bom, eu acho que essa questão da transparência, autoconhecimento é importante. Não sei se a pessoa realiza que ela está sofrendo com isso, ou se foi o artigo que mostrou, quer dizer que ela ainda não tinha realizado, estava abaixo do nível da água, né?
Mas pode ser que ela está reconhecendo e não tem ambiente para colocar o problema em cima da mesa. As coisas são colocadas por baixo. A gente lida demais com esse tema em hospitais. Imagina você ter um evento adverso, né? E quem é que vai falar do tema? Eu errei, você errou, quem errou? Como é que a gente fala do assunto? Então, eu acho que a gente tem que conseguir fazer. A forma de fazer cada um colocar o que é inegociável para si, dentro do autoconhecimento, o valor que carrega, né? O que é que para você não dá para negociar? A gente acomoda com os empregos, aceita propostas de novas empresas para trabalhar por um salário maior, sem nem perguntar na profundidade quais são os valores da próxima empresa que eu estou indo. As empresas também não se sentem na obrigação de colocar de forma transparente a sua proposta de valor com tudo explícito em cima da mesa, e tudo vai ficando debaixo da mesa. Parece que a gente é limpinho em cima da mesa e tudo vai sendo jogado para baixo, né? Eu acho que é uma coragem mesmo da gente, como líder, e das empresas, trazer esses problemas para serem discutidos. E aí eu não tenho dúvida que a solução não é simples. Eu não acho que na hora que eles colocarem para cima da mesa todo mundo vai saber o que fazer. Nós estamos falando de a complexidade que isso gera vai requerer também uma maturidade das pessoas e da liderança para sair. Mas, olhando para o problema, olhando para o espelho, vendo a coisa feia como é, do jeito que ela é, tem alguma chance de resolver. Debaixo da mesa não vai resolver nada, né? Eu vejo que eu tenho a sorte de trabalhar numa instituição que diz para a sociedade há 70 anos a missão dela, que é cuidar das pessoas. Então, quando eu fui chamado para ser CEO, eu não dei nenhuma chance para o conselho de me dar outro caminho. A missão é a missão, está escrita, é essa que eu vou seguir, todas as decisões têm que partir daí, né? O resto a gente pode flexibilizar. Se o resultado financeiro está ruim, então a gente vai coletivamente buscar uma alternativa para esse difícil dilema que eu só consigo cumprir a missão se eu tiver o recurso. O recurso hoje é menos do que eu preciso para cumprir a missão. E aí o que eu faço? Flexibilizo a missão? Não. Isso aqui é o inegociável desta instituição. By the way, eu concordo, por isso eu assumi. Então, não tem como discutir a flexibilização deste tema. A gente vai discutir todo o resto em volta. Agora, é um falso paradoxo que, para fazer a missão, eu vou dar um resultado pior. Eu acho que é isso que a gente tem que também não aceitar aquilo que aparece na primeira camada, né? As informações que nos aparecem na primeira camada nem sempre são as melhores. E achar a frestinha, a greta, né? Onde o falso paradoxo se desmancha e você começa a discutir uma solução viável para preservar os valores e ainda assim trazer o resultado financeiro que você precisa. Mas acho que falta muita transparência. Às vezes a gente vê discursos, podem ser ESG, ou podem ser de desenvolvimento organizacional, de várias coisas. Quando você vai olhar o BSC, ele não é balanced scorecard, é unbalanced, né? Está tudo no financeiro. Então, se a instituição for transparente com ela mesma, esses valores que ela publica têm que estar representados nos instrumentos que você tem para criar os incentivos dentro de casa, né? E os incentivos que a gente tem hoje são esses. E remuneração variável e tudo mais vão mover o comportamento das pessoas. Se o peso ali está no financeiro, como é que você vai exigir outra coisa das pessoas? A instituição pode falar o que ela quiser, ali ela pôs a meta, né? Ali ela pôs o comportamento esperado. Então, que tal representar os valores no BSC também? Como é que eu traduzo os valores da instituição para as metas corporativas? Como é que eu dou as mensagens de que isso também faz parte do que a gente tem que cumprir todos os anos? E aí, remunere as pessoas por entregar a missão ou os valores principais da instituição. Mas não é um paradoxo. Também tem que fazer a receita financeira, também tem que dar o resultado. E eu acho que a gente veio por ter duas pessoas lá que pregam os valores na parede, não sai do lugar, o resto tem que se mover em volta. A gente foi encontrando, e eu estou há 9 anos buscando os caminhos, né? Eu não estou dizendo que está resolvido, mas há 4 anos atrás, quando a gente pegou no pós-pandemia,
era de fato uma situação que precisava pensar fora da caixa. E entre flexibilizar os valores ou flexibilizar a forma como você vai buscar o dinheiro, a gente não tinha dúvida. Eu acho que essa adesão inegociável, né, aos valores é que fez a gente encontrar as alternativas que estavam na segunda, na terceira, na quarta camada de debate. Alguns temas levaram meses para a gente conseguir achar uma saída que nos eliminasse o falso paradoxo que existia. E foram diretores todos em volta da mesa pensando uma saída para isso acontecer. Então, não quero dizer que é fácil, eu quero dizer que nunca está na primeira camada. E a gente enxerga esses dilemas e parece que não tem saída, mas tem. A gente vai ter que achar o como fazer, botando tudo em cima da mesa é o primeiro passo. Senão a gente não está falando da coisa certa, a gente está falando de outra coisa e não vai dar a solução que a gente quer. Eu acho que você devia contar um pouco também de como você se prepara e se preparou e se prepara para falar desses falsos paradoxos para dentro da organização, entendeu? Não é um caminho comum dos CEOs, por isso que eu estou dizendo. Nós temos dois problemas aqui. Nós estamos falando de uma fundação, então a causa é uma coisa evidente, e se você não sentar lá com esse olhar da causa, você não faz. Por outro lado, a possibilidade de você ficar exausto, porque é uma luta com a própria sociedade, né? Que quando você vai concorrer no mercado, você está concorrendo com outro conjunto, né? Por exemplo, imagina a gente discutindo como é que a gente segura o nosso pessoal frente a um mercado que está disputando médicos, enfermeiros, enfim, né? A discussão, por exemplo, de um variável para médico foi uma discussão super interessante, né? Porque a gente saiu nenhuma consultoria conseguiu nos atender. A gente saiu do que é convencional para poder premiar o médico no lugar certo, né? Médicos que são fechados com uma causa. Mas eu acho que tem uma questão que por isso que eu acho que ela é individual também, né? Que é como é que você se gere, entendeu? Tudo isso, eu não sou um filósofo desse tema, né? Eu fui aprendendo apanhando dentro do AC Camargo. Quando assumi como diretor médico, eu tive que liderar 700 pessoas e logo no meu primeiro ano aconteceu um cenário onde a saúde brasileira estava recebendo muito investimento externo e instituições agora for profit para valer, bolsa de valores, né, entrando na saúde, coisa que a gente não tinha antes, né, começou em 2015. Então vieram assediar todos os médicos e enfermeiros de uma só vez, né, de uma só vez. E eu tinha que gerir os 700, falei, mas se eu perder 200, o que eu faço, né? Como é que eu continuo a instituição amanhã? Vamos então aumentar o salário? Vamos aumentar o salário para retê-los? Acho que seria uma possibilidade, mas isso ia me afundar do outro lado, né? Então a gente, médicos recebendo sugestões de salários 3 vezes maior, quer dizer, nem era uma opção para a gente fazer aquilo. E alguns foram, e a maioria esmagadora não foi. Com a maioria que não foi, eu resolvi simplesmente entrevistá-los para entender por que não foi, se era para ganhar 3 vezes mais, né? Com promessas de ganhar percentual dos tratamentos que vão prescrever, quer dizer, a proposta financeira era de fato, né? Qualquer executivo não pensaria 2 vezes ir por uma proposta dessa. E eles não foram. E por que não foram? As várias entrevistas que a gente fez, nós transformamos num infográfico que era a proposta de valor do AC Camargo, que eu comecei a usar dali para frente para atrair novas pessoas para trabalhar conosco. Então, eles não foram por quê? Porque, imagina, estão me dando dinheiro, mas lá eles vão ter que vai mandar e eu vou ter que obedecer. Aqui eu influencio, você me escuta, eu até ajudo a construir a estratégia da instituição. Opa! Beleza, protagonismo, né? Não tem, é o inverso do Taylorismo, né? Não, aqui foi onde eu aprendi, eu tenho uma ligação emocional com a instituição, aqui é onde eu formo as pessoas, ensino e pesquisa. E eu fui fazendo um porquê as pessoas trabalham aqui, escolhem, né? São tecnicamente competentes para estar em qualquer lugar. E surgiram atributos belíssimos, né? Tipo assim, aqui a gente trabalha em time,
Não eu sozinho assumindo todos os riscos, todo mundo dilui o risco da decisão comigo. O AC Camargo dá as melhores tecnologias para a gente trabalhar, é um ambiente bom, eu tenho condição de trabalho. Então, pronto, quando eu montei foi mágico para mim, porque eu não tinha conhecimento nenhum de RH, mas eu peguei aquilo, montei o infográfico, falei, bom, então agora todo médico que eu quiser atrair, eu vou falar isso, né? E foi muito importante, porque eu comecei a ver que remuneração era 1/6 dos atributos e era o que eles davam menor valor. Então, eu estava com um grupo de pessoas que o propósito e toda a questão dos valores, eles tinham autoconhecimento do que eles queriam para eles, né? E aí eu comecei a usar isso como um instrumento da minha gestão, porque eu sei que eu não vou perdê-los por dinheiro, mas eu tenho que garantir que os outros 5 atributos estão melhorando todo ano. Né? Se ele gosta de ensinar e pesquisar, eu tenho que dar plenas condições de ensinar e pesquisar. Bom, algumas pessoas foram, outras saíram depois deste ano, mas as que saíram eram as que valorizavam menos esses atributos, as que estavam querendo, neste momento da sua vida, uma remuneração maior. Por outro lado, muito mais pessoas pediram para vir para a AC Camargo quando eu comecei a contar essa história toda, o que mostra também um pouco de cansaço moral das pessoas. Há muitos médicos cansados de trabalhar pela remuneração que os ofereceram, mas sem as outras coisas todas, né? E eu acho que isso foi um enorme aprendizado para mim do que as pessoas querem na vida delas, né? Juntando a história dos pacientes, juntando tudo isso daí, eu acho que a gente foi construindo maneiras de gerir as pessoas que levam em conta o que elas, às vezes, mesmo que não saibam verbalizar, é o que elas, no fundo, qualquer pessoa quer para si próprio, é uma vida que tenha um significado, uma estrutura, né? E nem todo mundo sabe verbalizar. As pessoas, às vezes, reclamam e você tem que traduzir aquilo, né? Aquela reclamação numa sugestão de como que você precisa preparar o ambiente de trabalho, tornar as condições melhores para a realização pessoal. Que eu acho que esse tema da realização pessoal vem muito pouco para a mesa. A gente fala muito de salário, de RV, de, né, promoção, e às vezes o reconhecimento é o reconhecimento pela meta atingida, mas não é de fato o que a pessoa quer, não é o que ela está buscando. E o que as pessoas estão buscando, então? Aí são seres humanos, elas precisam de propósito, precisam de conexões humanas, precisam de saber que estão fazendo bem a quem está do lado, né? E como que a gente constrói isso nos instrumentos de RH, como é que a gente constrói isso no BSC? Isso tem que parar onde importa dentro das empresas para poder dar certo, né? No fundo, acho que mesmo quem está silenciosamente sofrendo e não sabe, não tem o vocabulário para falar, está em busca disso nas empresas, né? Vitor, uma coisa interessante que você traz eu não sou de RH. Muitas das pessoas que estão na sala e na audiência não fizeram carreira em RH, fizeram carreira executiva em áreas diferentes e atuam em comitê de pessoas, não necessariamente como especialista em RH, mas como um profissional de governança. E essa discussão que você trouxe é uma discussão típica e super válida para acontecer dentro do comitê de pessoas, né? Quais são as motivações das pessoas que estão engajadas com os nossos valores? E na outra pergunta você falou uma coisa, né? Se o conselho me pedir algo diferente disso, do que é a minha missão, eu não vou aceitar. O conselho deveria ser o grande guardião da missão, do propósito e dos valores da empresa, né? Então, essa frase foi uma frase logo no começo da tua fala, que deveria justamente ser o contrário. O conselho deveria ser justamente o teu apoio para colocar em prática, em execução, toda essa missão e todo esse valor. Eu vou... chega a ser emocionante essa sua fala. Vou passar agora para a Vicky, com outro trecho. O artigo afirma que os líderes estão cada vez mais pressionados por ambientes organizacionais que premiam o discurso vazio, o cinismo e a conveniência política. Como agora os conselhos, em especiais o comitê de pessoas, podem combater essa lógica que fala muito com a fala do Vitor agora? Então, eu
tenho tripla personalidade, então no meu papel de coach, né, eu trabalho com C-level só, né? E essa discussão que o Vitor traz aqui, que numa fundação é mais importante ainda, mas no mercado em geral é assim, a dificuldade que eu tenho hoje é de ajudar estas pessoas a enfrentar este ambiente, né, de cinismo, de pressão. Os conselhos não, nesse sentido, não têm feito seu papel, né? O que nós estamos... Eu estou aqui de novo aqui indignada, pensando que um conselho que não é acolhedor da gestão, ele está fazendo um desserviço para aquela organização. Assim, o conselho deveria ter como seu papel primordial trazer a gestão para conversar junto. E tudo que eu ouço dos meus clientes é um embate eterno, né? Um embate de pressão, de resultado, né? E aqui ninguém está falando que não precisa dar resultado, então só um embate de sempre é um pouco mais do que aquilo que aconteceu, né? E muito pouco transpirar de conversas de crescimento em relação ao objetivo, né? Eu acho que já dentro do conselho, sem a presença da gestão, isso já é um problema, né? Poucos conselhos que eu participei, eu vi essa discussão do nós estamos indo para lá e nós estamos precisando fazer o quê para chegar lá? E trazer depois a gestão para conversar juntos sobre isso, né? Acho que esse exemplo do Cancer Center, para mim, é uma coisa inacreditável. Eu sou uma crente em grupo. Desde que eu me formei, eu fui team builder, né? O Cancer Center é a reprodução mais pura daquilo que foi estudado no Sloan Institute como grupo. Porque você olha para a estrutura dessa instituição, ela premia a igualdade entre os membros todos. Aquela figura do médico Deus na Terra, ele desaparece, porque na nossa jornada, o importante é a coparticipação no processo do paciente. Então, o psicólogo, o fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro, todos têm uma participação e o papel super bem definido, né? Então, quando você fala de uma instituição, e eu estou falando dessa instituição, mas quando eu volto para os meus clientes de coaching, esse colegiado que persegue um objetivo claro junto, quase zero, né? E a gente aqui ensina, né, que conselho é um colegiado. É um colegiado que tem uma disputa estúpida, né? Que contrapõe ao que é um grupo puro, né? Então, eu acho que, Cecília, tentando falar um pouco mais disso aí, assim, é um cansaço moral para quem participa de um conselho, não pode colocar a sua posição, quer dizer, não se permite colocar uma posição clara, né? Não se permite fazer um debate aberto que leve em conta que nós não somos só um grupo aqui em cima da gestão, mas que nós somos um grupo com a gestão, né? Esse layer que a gente fez, hoje, você olha, ele tem muito pouco a falar sobre essa questão da inclusão, né? Você sabe, é interessante esse ponto que você traz, né? Eu lidero o comitê de estratégia do IBGC, a gente acabou de concluir o planejamento para o ciclo 26-30, e quando a Débora me convidou para liderar esse processo, eu falei, desde que a gente faça isso a muitas mãos, né? Porque, como você falou do protagonismo, né? É importante, ainda mais, aqui é um instituto também sem fins lucrativos, né? Que o superávit, adorei o teu termo, o superávit serve para reinvestir na causa, né? Fazer com que o nosso impacto amplie cada vez mais. Mas como fazer essas pessoas, né, participarem com protagonismo dessa construção do que é a estratégia, e sem um alinhamento de estratégia, uma construção coletiva
da estratégia, fica uma coisa imposta e, pior, com menos qualidade, porque uma estratégia definida só pela altíssima liderança tende a ser frágil, tende a ser fraca, né? Será que todo mundo quer ir para o mesmo lugar de fato naquela empresa, né? Tivemos chance de expor o que pensamos para ter certeza se todos querem ir para a mesma direção. Isso é muito sério, porque você pode escrever o que quiser como as palavras da seu propósito e da sua missão. Quando você vai contratar, você usa o quê? Você atrai as pessoas como dentro da sua empresa? Se o salário é a primeira conversa da entrevista, tem alguma coisa muito errada. É o que a pessoa vai entender. A mensagem que ela vai entender é essa, né? Se a remuneração variável triplica o salário, ela já entendeu o comportamento esperado. E aí eu acho que a gente precisa ter transparência nas mensagens para ver se está todo mundo entendendo claramente o que é que nos guia aqui, para onde estamos indo, né? E cada indivíduo tem que ter também a honestidade consigo mesmo, se este é o lugar que eu quero trabalhar. Se a empresa for transparente, as pessoas também têm que ser transparentes consigo para dizer é aqui que eu quero ficar ou não, não faz sentido. Como os médicos não foram, né? E outros saíram de onde estavam e vieram para cá porque falaram assim, aqui eu me encaixo, aqui eu tenho match do que está se cobrando de mim e o que eu posso entregar, ou o que eu quero entregar. Quando isto acontece, a realização pessoal está na mesma direção da entrega produtiva para a empresa, né? Acho que aí é que o resultado começa a ficar explosivo, porque cada indivíduo está se realizando pessoalmente ao mesmo tempo que a instituição está ganhando aquilo que ela precisa. A força disso acontecendo em vários indivíduos simultaneamente é muito bom. Aí você começa a dar mais autonomia e as coisas acontecem sem tanto top-down, sem tanto comando e controle. Por quê? Porque há um pré-alinhamento do que é para ser feito, do que as pessoas querem para si, do que a instituição precisa. Quando nada disso é discutido, fica tudo embaixo da mesa, é sofrimento crônico garantido. Eu queria falar justamente sobre isso. Pegando um outro trecho do artigo, essa tensão entre o que se acredita e o que se vive adoece, esgota. Não é apenas cansaço físico ou excesso de trabalho, é cansaço moral. A Vicky estava muito inspirada no dia que ela escreveu. Assim. Como identificar sinais desse esgotamento antes que se tornem irreversíveis? Bom, primeiro, a gente falou bastante aqui sobre como prevenir que chegamos nesse ponto, né? Porque eu acho que sempre prevenir vai ser melhor do que esperar acontecer ou identificar sinais para poder tratar. Né? Eu acho que a prevenção é melhor. Mas eu acho que redes de relacionamento são muito importantes. Se a gente não tem coragem de colocar tudo em cima da mesa na reunião da diretoria, que pelo menos se construam as relações 2-2, 3-3, né? Porque acho que é na sutileza das coisas que a gente vai perceber quando algo não vai bem. Deixa eu contar uma história para vocês. Cuidar de câncer é complexo, é emocionalmente demandante. Você eventualmente perder um paciente com 80 anos traz uma frustração, mas imagina o que é perder uma criança de 10 anos, onde a frustração dos pais, da família. Então, o ambiente onde o alto risco disso acontecer existe é a UTI pediátrica, né? Onde você está lidando com momentos críticos de crianças doentes, e aquilo é antinatural para todo mundo, mesmo para o médico que está ali há 10 anos. E se você não cuidar dessas pessoas, elas abandonam a profissão com 10 anos, 5 ou 10 anos, porque é emocionalmente muito desgastante tudo aquilo. Então, como que os intensivistas pediátricos se organizaram ao longo do tempo para dar conta disso? A cada vez que tem um óbito de uma criança, eles sentam em grupo para debater o que aconteceu. E todo mundo tem a chance de dizer se está guardando alguma coisa, né? Às vezes fala assim, puxa vida, ontem no meu plantão eu esqueci de pedir aquele exame, se eu tivesse pedido, talvez eu tivesse feito algo diferente. Só da pessoa falar isso, o outro fala assim, parou, né? Você esqueceu de manhã, eu pedi à tarde, mas isso não ia mudar nada. Né? O outro fala, parou, essa doença vem de 3 anos para cá, não foi um exame que evitou. Então, esse momento para dissipar esses sentimentos todos que às vezes vão se acumulando, se você não fala deles e não debate sobre eles, eles vão se acumulando lentamente, silenciosamente na vida da gente.
E esse cansaço moral, eu acho que ele é um pouco assim, ele não é de uma grande discussão que não aconteceu, ele é de muitas pequenas discussões que não aconteceram, né? É do dia a dia, é o almoço depois da reunião difícil do conselho que você consegue falar com um colega sobre o que ficou agarrado em você. Eu acho que construir as redes de apoio é muito importante, porque é daí que a gente vai conseguir extravasar e até ganhar coragem para falar dela para mais gente depois, né? Então, não fosse essa rede de apoio, eu acho que muitos outros profissionais teriam abandonado por cansaço moral. Eu acho que a gente tem que trabalhar na prevenção continuamente e os colegas que te conhecem na intimidade vão perceber os sinais e sintomas precocemente. A gente sabe quando o colega não está bem. A gente sabe quando tem alguma coisa estranha nele. Pode não saber o que é, mas fala assim, pô, você está esquisito hoje. Bom, esses momentos todos acontecem todos os dias para a gente nas empresas. E a gente vai botando embaixo do tapete, vai guardando, vai deixando para lá, porque tem outra reunião, e ninguém fala nunca do que tem que fazer. Eu acho que é rede de relacionamento. Vou voltar aqui para a Vicky, quando a gente estava estruturando as perguntas para esse painel, eu falei para a Vicky que eu ia trazer uma outra autora para essa conversa, né? Talvez alguns aqui já conheçam, talvez não. Mas a Hannah Arendt, ao falar da banalidade do mal, mostrou como os atos danosos podem se normalizar quando deixamos de questionar estruturas injustas. No artigo, Vicky observa que muitos ambientes normalizam a omissão como parte do jogo corporativo. Até que ponto a lógica da meritocracia, mal aplicada, pode se tornar essa banalização e como conselhos e comitê de pessoas podem contribuir para evitá-lo? Você me emocionou. Bom, eu acho que o Vitor deu a dica, né? Eu pessoalmente acho, né? E o nosso comitê acho que está tentando fazer isso, que a Márcia está comigo lá no comitê de pessoas da Secamar, é não deixar que essas coisas sejam tratadas como o cotidiano, né? Quer dizer, o sofrimento que eu estou falando aqui, quando eu uso a palavra sofrimento, eu estou querendo dizer o seguinte: coisas que você precisa, coisas que você, como ele está colocando, que você vai deixando, né? E a frase que a Roberta achou, que achei maravilhosa, que é do espanador, né? Você vai espana ali, mas fica lá um pozinho, né? Eu acho que o não permitir que isso aconteça no comitê de pessoas, e aí, assim, parece tudo muito poético o que a gente está falando aqui, mas é com ações concretas, né? Você não deixar banalizar discussões que são fundamentais para aquele grupo, para aquele lugar, para aquele momento. O comitê de pessoas tem uma responsabilidade, eu vou me permitir falar isso, maior do que o resto dos outros comitês, porque é ele que garante que todas as outras coisas aconteçam dentro de uma fluidez que permite a uma organização ser desse jeito, por exemplo. Permite o CEO fazer o trabalho que ele tem para fazer. Permite para a diretora de recursos humanos fazer o que ela tem para fazer. E assim por diante, né? Nós temos lá um CFO que escolheu trabalhar lá, né? Ele escolheu a causa. Ele podia ter ido embora, não é, Vitor? Várias vezes. Mas esta fluidez que a gente está criando de respeito a cada um dos integrantes desse processo, dentro do comitê de pessoas, não permite que a gente abandone o indivíduo que quer ir embora, né? A gente quer que ele fique com a gente. Então, eu acho que quem participa de comitê de pessoas, eu acho que precisa ter essa consciência de que escolheu o ser humano que trabalha ali como seu objeto, né? E aí, Cecília, assim, essa discussão tecnicista de remuneração ou de clima, pesquisa de clima, é assim, o olhar das pessoas que estão no comitê junto com o pessoal da gestão é olhar se aquelas coisas fazem sentido para a gente. E se aquelas perguntas que a gente está fazendo fazem sentido para a organização, né? É não repetir o que o outro faz.
é repetir a partir de uma grade de valores, né? De uma missão que está estabelecida e de uma estratégia que a organização se propôs, né? Então, acho que vamos dizer assim, acho que a gente precisava levantar um pouco a importância do comitê de pessoas, né? Trazer à tona questões que não estão... Claro, você tem lá os temas recorrentes, ninguém está ignorando eles, né? Mas o tema recorrente, você passa rápido por ele. Mais técnico. É mais técnico, né? Agora, a gente tem questões de fundo para discutir, né? Que são discussões, por exemplo, é uma discussão de fundo como é que a gente ia integrar a área de gestão com a área médica. Não pode andar separado. A causa é única, né? A sobrevivência da organização depende dos dois. E a gente sabe que o médico é o nosso cliente, né? O médico tem que poder fazer o trabalho dele no limite. Mas sem os outros ele também não vai fazer. Então, como é que a gente faz isso acontecer? É responsabilidade do comitê de pessoas. Essa temática realmente emociona. Você sabe que você está falando dessa questão dos outros comitês, né? Eu já atuei em comitês de auditoria que eram responsáveis pelas discussões de conduta, que é a discussão de pessoas. A gente está discutindo. Eu tenho um tema que eu acho que devia entrar num comitê de auditoria, é que a palavra auditoria é muito ruim, né? É muito ruim, Mas que eu não tenho nenhuma dúvida que devia entrar e que nem passa por perto, que é a saúde mental das lideranças que tomam decisão. A gente está falando de pessoas que decidem o futuro daquela organização e das pessoas que estão lá dentro. Nunca ninguém fez uma auditoria para saber o que aconteceu com essas lideranças no Covid, por exemplo. O burnout dessas lideranças... eu acho que não precisa nem do Covid, não, então, às vezes mesmo a situação... às vezes até numa situação normal. Tem um médico aqui, mas a gente tem pesquisas feitas de gente que infarta e que fica mais covarde para a vida. Essa pessoa está sentada numa posição de liderança e nunca ninguém pensou que precisava cuidar daquela pessoa. E no comitê de auditoria tinha que ter um painel das lideranças. Olha, esse é outro tema que a gente pode discutir. Mas me lembrou muito o caso de uma discussão, de uma conduta que, assim, o comitê estava caminhando para uma decisão XPTO. Não vem o caso qual era a discussão, mas era uma discussão bastante séria. E que ela ia absolutamente contra os valores da empresa. E estava caminhando para um lado assim que não faria sentido. Eu lembro que a reunião estava quase acabando e eu falei, gente, a gente está certo disso que a gente está discutindo aqui? Vocês estão pensando nisso, naquilo? Será que a gente está cumprindo o papel que nos cabe nessa discussão? E reabriu tudo de novo. Reabriu toda a discussão começou de novo e a decisão mudou. Então, a questão do medo que você falou logo no começo da tua fala, eu tenho medo, mas eu tento fazer com que o medo não me domine, e eu acho que todo mundo tem que saber quais são os seus medos e enfrentar os seus medos, mas não, por conta do medo, deixar de cumprir o papel, seja no comitê de pessoas, seja no conselho. Porque conselheiro que entra num colegiado, entra mudo e sai calado, não cumpre o seu papel. E isso é mais comum do que a gente pode imaginar, né? Que só fala quando já está decidido, aí entra só para apoiar o que já foi decidido. Então, o difícil, né, o dilema moral, ético, é falar algo que vai em linha com os valores quando todo mundo está falando algo diferente. Então, só lembrei desse caso do comitê de auditoria. A gente tem mais 1 minuto de pergunta antes de abrir para perguntas, né? E eu queria dizer o seguinte, o IBGC, em geral, faz as perguntas só pelo iPad. Eu falei que eu gosto de fazer as perguntas tete a tete, óbvio que no iPad é para quem está em casa. Mas eu queria muito pedir que as perguntas sejam perguntas e não monólogos, nem teses de doutorado. Quer dizer, que as perguntas sejam perguntas, né?
Nem pitch, boa, nem pitch, nem venda do próprio negócio, nada disso, por favor. Então, eu queria que as perguntas fossem perguntas, mas elas são super bem-vindas. Então, eu tenho mais um monte de pergunta aqui, se vocês não tiverem, eu continuo. Mas eu queria abrir e queria pedir algumas coisas também, que todo mundo Tem faça a microfone. pergunta no meu microfone, porque está sendo gravado. Então, Cláudia tem uma pergunta aqui. E se quiser ser visto na gravação, que olhe para a câmera que está atrás. Olhar para a Se câmera? quiser, se não quiser, tá. não precisa. Não, obrigada por esse encontro, ele é extremamente rico. Queria só dizer, sou Cláudia Paiano, não sou uma pessoa da área de recursos humanos e coordeno dos conselhos de administração o comitê de pessoas. Eu queria fazer uma pergunta a você e, Vitor, por favor, fique à vontade de contribuir. Como coordenadora de um comitê de pessoas, você já exerceu esse papel de alinhamento de relações no nível do conselho? Ô, Ou Cláudia, seja, você já conseguiu fazer isso? Porque o que eu sinto é que muitas vezes as cegueiras, né, deste cansaço moral parte do congelamento dos papéis dos conselheiros, né? E não trazer, como vocês colocaram, a gente conversou sobre os momentos difíceis, os temas espinhosos. E isso diz muito respeito ao autoconhecimento de cada pessoa sentada ali. Você já exerceu esse estímulo? É isso que eu queria saber. Então, eu não sou uma conselheira típica, né? Então, fica um pouco difícil. Primeiro porque eu exercitei ser conselheira e rapidamente eu descobri que não é o melhor lugar, né? Porque conselheiro que se indigna é um problema, né? Então, eu sou um problema nos grupos. Mas depois eu descobri também que fazer esse exercício no terceiro setor tem me dado um prazer imenso, imenso. É outro mundo. A primeira coisa que acho que a gente esquece é que todos os conselheiros e membros de comitê são pro bono. Ninguém ganha dinheiro no terceiro setor. Ninguém lembra disso. E é uma... Hã? Ninguém lembra disso. Ninguém lembra disso, né? Que eu acho que é um dado fundamental do processo. Tá? Supostamente, quem senta num lugar como esse deveria estar vinculado à causa, né? E o papel que eu exerço melhor na minha vida é esse papel de conciliação, de catequizar. Eu sei catequizar, né? Então, eu acho que esse é o papel. Mas ele vale para o outro lado também, porque eu também convivi com isso uma vez ou duas. Aí, né? Os headhunters me procuram e eu digo que eu não quero ser conselheira, empresa de capital aberto, mas não tenho mais tempo para isso. Essa é uma questão de urgência pessoal, entendeu? Sabe quando você vai ficando velho, você acha que tem pouco tempo, você quer ficar no lugar que você vai contribuir melhor, né? Mas eu acho que é o único jeito. Por exemplo, aqui no IBGC, eu fui 2 mandatos, eu fui conselheira. E foi no primeiro mandato que eu fiz aqui, eu percebi que a gente não tinha onboarding do conselho. E vocês não têm noção da estrutura do IBGC, ela é complicadíssima. Eu levei 6 meses para entender onde eu estava. E olha que eu não sou burrinha, né? Então, aí eu tinha uma parceira, que era a Mônica Conrad, e nós montamos um onboarding para o segundo grupo, que foi fantástico. Um onboarding que não tinha nada. O primeiro dia tinha lá quem é o IBGC, estrutura, blá, blá. No segundo dia era assim, quem você é? Né? Qual é o pacto que nós estamos fazendo aqui para seguir nesses mandatos? E funcionou super bem. Funcionou super bem. Porque você tinha um apoio para aqueles 6 meses que eu perdi porque eu não tinha apoio, porque a gente não tinha feito um pacto. Tive que descobrir sozinha como é que era o IBGC. No segundo mandato, quando entraram os novos, não aconteceu isso, entendeu? Então, eu
pessoalmente, acho que não tem outro jeito num conselho de você criar um colegiado que não seja através da articulação, né? Articulação num grupo vale para tudo, não vale só para conselho. Quando você trabalha como CEO numa empresa como a nossa, a articulação entre os vários grupos de especialidades, se você não cria esse net e esse colegiado, não vai funcionar, né? Da minha parte, para poder ajudar no desenvolvimento do alinhamento, né, que eu acho que precisa ter a longo prazo, para cada projeto, para cada vez que eu vou levar um tema no conselho, eu sempre tento fazer o match com missão, propósito, os valores. Falo assim, ó, esse projeto que eu estou propondo, ele atende a isso, isso, isso e isso nossos valores, né? E você faz uma costura, né, Vitor? E aí, então, e também tem porque a gente sabe que cada um é conselheiro da fundação, mas ele tem uma caixa de ferramenta que é baseado nos personagens que ele viveu. E não são todos iguais. Então, às vezes, a gente tem que ir mais longe com alguém ou explicar um pouco mais profundamente para alguém, porque ele está mais distante do tema. Se eu for fazer a discussão de qual vai ser a nossa estratégia de impacto social, eu tenho conselheiros que vieram a vida inteira da B3, eu tenho que dar uma camada maior de sustentação na discussão com ele, né? E, às vezes, no conselho é 1 hora que tem para debater o tema. Então, não vai ser ali que vai dar certo. Comunicação é o que o outro entende, e eu tenho que conseguir falar a língua de cada um, e não é 1 hora que vai permitir fazer isso. Já que você falou de impacto, eu vou revezar aqui uma online e uma presencial, tá? Eu vou trazer a pesquisa da Cristina Pinho, que ela é conselheira do IBGC, está nos assistindo remotamente hoje. Ela pergunta, eu vou direcionar essa para você. Vocês não acham que, em muitos casos, essa falta de coragem dos líderes não é uma falta da real consciência do seu impacto na vida das pessoas? Eu acho que sim. Eu acho que, Cristina, obrigado pela pergunta. Tem gente que está no emprego e tem gente que está na causa. Então, quantas das pessoas que estão na liderança das empresas conscientizam qual é o papel da empresa na sociedade, qual é o meu papel como líder nesta empresa para essa sociedade? Tem gente que só está lá pelo emprego. Eu acho que falta muito. Isso vai dando essa tristeza, Transacional, né? Acho que falta muito dessa autoconhecimento, autorreflexão, de qual é o meu papel nesse mundo, por que eu estou fazendo aqui, como é que eu posso ajudar, né? Acho que sim. Eu acho que a gente também não tem a noção de que quando o indivíduo descobre isso aí, é isso que faz com que ele queira ficar, né? Quer dizer, ele aprende que quer ficar, né? Em qualquer lugar, em qualquer organização. As pessoas que têm consciência do que elas querem fazer, elas são capazes de descobrir se ela vai fazer ali ou não, né? É isso que faz com que a gente retenha. Eu odeio essa palavra, retém as pessoas. Você não retém as pessoas, você oferece para elas um espaço para elas ficarem, entendeu? Mas se você não debate isso tudo que a gente está falando aqui hoje, pessoas que se convenceram do seu papel na sociedade vão embora, que não estão encontrando o terreno apropriado para o debate, né? Se ele não acontece aqui, eu vou procurar onde está acontecendo. Eu vou dizer, eu não tenho falta de pessoas que já se compreenderam no AC Camargo, porque este é o debate que a gente tem, né? E, aliás, é tão rico de pessoas assim lá que a gente consegue até se proteger de pessoas oferecendo 3 vezes mais pelo mesmo trabalho, né? Então, eu acho que as empresas vão fazer muito bem de trazer essa discussão para a tona. As pessoas vão se reconhecer na agenda. Eu aposto que, pouco a pouco, vai engrossando o couro, né? E os debates vão ficar mais frequentes e sobe a régua, né? Se remuneração fosse a única o elemento nessa equação, né? Por exemplo, não haveria conselho do IBGC, não haveria conselho do AC Camargo. Aliás, olha aí um momento, as inscrições para eleição para o próximo mandato estão abertas até o dia 30. Quem não conhece o processo, vale a pena conhecer e ver se faz sentido para a história de cada um de vocês. Acho que o Fernando é o próximo. Oi, muito legal.
tendo em conta que nem toda organização tem um CEO com o nível de consciência que você tem, e uma VIC no comitê de pessoas, falando um pouco da experiência de vocês, não na agenda de influência, de trazer a coragem de trazer as conversas e a construção, mas de instrumentos, né? Porque os conselhos são muito instrumentais, eles só entendem, todo mundo fala de importância de cultura e tal, mas se não tiver ferramenta, né? Vocês aplicaram modelos ou ferramentas para alinhar um sistema de consequência e tudo isso para a cultura desejada ou para onde vocês estão indo? No conselho, você está falando? Dentro do case do AC Camargo. Dentro do AC Camargo, eu vou deixar o CEO falar. Eu acho que quando eu cheguei CEO, essa cultura já estava lá, para falar a verdade. Ela vem... Vitor, talvez a história do AC Camargo, né? ela Ele vem nasce para atender indigentes, há 75 anos atrás, né? Indigentes. Então, essa coisa está colada na parede, né, Vitor? Foi o contrário. A gente levou 50 anos assim, com esse jesuíta cuidando das pessoas e dizendo que se sobrasse dinheiro no final do ano, a gente tinha feito alguma coisa errada no meio, certo? Não era para sobrar, era para investir tudo na saúde das pessoas. E foi até onde deu. A gente chegou a ter 600 pessoas captando dinheiro, porque era assim que era a vida. A gente pede dinheiro emprestado para cuidar direitinho dos que nos procuram. Mas a oncologia foi ficando muito cara. Equipamento, robô de 12 milhões, radioterapia de 25 milhões. Agora é um CAPEX pesado. E não dá mais para pensar nele só quando chega a hora de trocar a máquina. Você tem que estar planejando 5 anos para frente, 10 anos para frente. Isso obrigou a gente à gestão, mas a gente descobriu isso da pior forma. Com dívida, com tudo. Até o dia que a gente falou, parou. É a gestão que vai ter que nos botar no trilho. E a gestão nos obriga a dilemas e decisões difíceis. E nos obrigou a tomar muitas. Nos últimos 25 anos foram inúmeras decisões difíceis. Mas a gente teve a sorte, muito antes de mim, de ter outros líderes que não abriram mão dos valores. E que foram fazendo com gentileza a transformação, e não toda de uma vez só para dar resultado financeiro. Teria sido mais fácil. Vou te dar um exemplo. Eu vou fazer um orçamento, vamos supor que a conta não está fechando, né? Conta não fecha, eu preciso do meu sustaining, eu preciso dar um EBITDA de X e está dando X menos alguma coisa. Alguém pode imaginar assim, por que você não deixa o paciente mais uma noite dormindo no hospital? Para cada paciente só vai, né? Melhora o seu resultado financeiro, dá mais receitas, fala, parou. Sim, o nosso compromisso é com a eficiência operacional, é com a saúde das pessoas, e eu prefiro esse leito disponível para a próxima cirurgia do que deixar o paciente dormindo mais uma noite. Vamos procurar outra resposta para o problema? Porque essa não vale. Aí a gente fala assim mesmo. E assim a gente vai se desafiando e encontrando as saídas. Mas eu herdei isso daqui e eu estou ajudando a perpetuar. Tá bom? Não nasceu lá com a gente. Acho que o nível executivo ganhou esse desafio de se profissionalizar, preservar a cultura e achar saídas de sustentabilidade virando o ano 2000, a gente está há 25 anos. Foi o conselho que decidiu que isso tinha que acontecer, mas agora eu vejo os dois níveis, tanto executivos quanto conselhos, amadurecendo juntos nessa agenda, né? Por quê? Porque está ficando cada dia mais difícil a sustentabilidade de longo prazo, não está ficando mais fácil, né? Mas preservar a cultura continua sendo igualmente necessário. Então, eu acho que é aquela aspereza produtiva da gente cobrando do conselho e o conselho cobrando da gente aonde alguém está vendo primeiro algumas coisas, né? E acho que é feito com gentileza, devagar, respeitando as pessoas, não é trocando todo mundo e botando tudo novo para fazer diferente, é educando da necessidade. A gente teve que educar o corpo clínico para negócios, 240 pessoas num treinamento em company no INSPER, para eles entenderem que as atitudes que eles tomam com o paciente dentro do consultório afetam a sustentabilidade. A gente quer que você decida a coisa certa, mas eu preciso que você saiba o impacto que você causa. E aí nós vamos juntos construir uma inteligência coletiva única que consegue pensar no dilema de uma forma mais completa. Se não fica, eu fiz minha parte, você não fez a sua, né? Isso também não resolve. A gente vai ter que entender que a parte é uma só, e somos todos parte da solução. Muito bom. Eu vou trazer para uma pergunta agora aqui do remoto. Tem muitas perguntas boas no remoto que a gente não vai ter tempo. Também tinha outras perguntas boas que a gente, as minhas que também não vão ser. Então não fiquem chateadas, né?
E eu vou trazer até uma das últimas perguntas, que não está no início da fila, mas que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, do AC Camargo, que é sem fins lucrativos, do IBGC, que é sem fins lucrativos, e acho que essa pergunta traz para um outro planeta, né? Então, eu não sei quem fez a pergunta, tá anônima. A consciência desse problema ocorre preferencialmente em organizações sem fins lucrativos? A busca por lucro bloqueia a consciência e provoca cegueira ética? Com você, Vicky. Não, eu acho que, eu acho que não tem por que provocar uma cegueira ética. Você pode ter outros objetivos, né? Por exemplo, a gente tem clara noção que o nosso acionista é a sociedade que a gente tem que servir. Esse é o nosso acionista. Outras empresas, o acionista é outro conjunto. Mas eu, pelo menos, e foi assim que começou essa história desse artigo aqui, foi o anterior, eu falo da liderança cidadã. Falo de liderança cidadã há muitos anos. Porque eu acho que quem senta numa cadeira de liderança tem que saber que, além dos encargos da empresa, ele assumiu ter uma resposta para a sociedade. Seja qual for a empresa que ele está liderando. Ele assumiu entregas a vários stakeholders, entre eles a sociedade, né? Nós todos somos, eu estou sem meu celular aqui, mas nós todos somos consumidores órfãos. Pega um celular que não funciona, você compra, tira da caixa, ele não funciona. Nunca mais você fala com um ser humano. Nunca mais você tem uma resposta. Eu vou contar para vocês, desde a pandemia, a minha conta da Amazon, eu não consigo operar. E olha que eu já fiz tudo que eles me mandaram. Sempre, assim, teve uma vez só que apareceu um ser humano. E até hoje eu não consigo operar minha conta. Porque eu não consigo falar com ninguém. Só robô. Será que aquele CEO não tem vergonha daquilo? Às vezes eu pergunto para os CEOs que eu estou trabalhando, você vai lá na ponta saber o que está acontecendo? Vai lá, pergunta lá na ponta. O que o coitado do teu funcionário tem que responder para um monte de gente que liga e xinga ele porque não consegue fazer o serviço? Ou o produto que você produziu não funciona. Você não tem vergonha disso? Eu preciso dar um exemplo que ele é público, eu posso dar. Eu conheço muito bem a Luísa Helena. Cabrera e eu trabalhamos na sucessão da Luísa, quer dizer, do Marcelo Silva, com o Fred e o primo dele. A Luísa Helena falava para nós dois, para mim, ele falava assim, professor, mandava o Cabrera sentar e falava assim, professor, quero lhe dizer uma coisa. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, vai promover meu filho, vai ser o meu filho, vai ser o primo, vai ser não sei o quê. Agora, eu não abro mão de ouvir o saque. E ela disse, eu vou dizer por quê. Porque é lá que eu vou entender se eu estou fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer. Se a gente tivesse meia dúzia de 10 CEOs assim, a gente estava sofrendo metade do que a gente sofre. Então, eu acho que liderança, né, a liderança tem que ter... Ninguém oferece para um cargo de liderança para alguém e diz assim, olha, está aqui a tua descrição de cargo, coisa antiga, hein? Descrição de cargo. E deixa eu te dizer uma coisa. Você está sendo posto nessa posição porque você tem que tirar os problemas da frente dos teus funcionários para que eles possam se desenvolver e entregar. E você, além disso, é responsável pelo produto que vai chegar lá fora. E, portanto, a opinião do pessoal lá fora importa, sim, sobre o que você está fazendo. Então, esse papel de cidadania, a gente perdeu no caminho, entendeu? E quando você tem isso no conselho, aí é um desastre total. Então, eu acho que conselhos fora... E você encontra em conselhos do terceiro setor também problemas, mas fora do terceiro setor é assim, quando o conselho fora do terceiro setor tem consciência de que ele está gerindo, o retorno do acionista,
ele tem que, ao mesmo tempo, fazer uma discussão se ele está gerindo isso com respeito àquele que você prometeu entregar alguma coisa lá fora e não entregou. Eu vou acrescentar um ponto aqui de uma experiência. Enfim, uma das organizações que eu atuei, uma grande organização, privada, com objetivo de lucro, etc. e tal, nada diferente do que a grande maioria das empresas, mas que tinha uma estrutura de valores, de propósito muito bem estruturada. E no planejamento estratégico, sei lá, no conjunto de planejamento estratégico, tinha alguns objetivos que eram inegociáveis. E esses objetivos inegociáveis, eles estavam vinculados diretamente com o propósito, com os valores da empresa. Então, essa é uma forma de trazer para o setor privado uma lógica que respeita o que está na base da governança, né, que é a ética. Mas quanto tempo o conselho se dedica a esses temas nas suas reuniões anuais? Sim. Porque não adianta falar, né? Tem que se dedicar. A gente discute segurança do paciente no conselho. Segurança do paciente. Se eu tiver um evento adverso, o conselho vai saber, eu vou explicar por que aconteceu e como nós vamos evitar. Porque qualidade e segurança é inegociável. Mas se você só tem tempo para falar do resultado financeiro, é isso que todo mundo vai entender. Isso é passado, né? Isso é retrovisor. Isso não é isso que vai mudar o futuro da empresa. Ficar falando só do resultado. Não, agora ele está na frente. Bom, boa noite. Daniel Santoro, parabéns aí pela apresentação. Muito profundas as reflexões. Tem um aspecto, ao ler o artigo e ouvindo agora também o Dr. Vitor, principalmente em conselhos, como é que lida com o dilema do desembarque? O que eu quero dizer? Do desembarque. Quando é que eu desisto dentro de um processo que você falou, olha, quando eu assumo, né, se vai contra a missão, eu não aceito. Mas fora desses ambientes mais aprimorados, que a gente encontra muito em conselhos, muitas vezes é uma minoria dentro do conselho tentando buscar aquilo que é do propósito, dos princípios, dos valores, e se faz um trabalho consistente em relação a isso. Mas chega um momento que o cansaço moral nos leva a pensar, será que não é hora de eu descer deste barco? Vocês já vivenciaram isso? E como é que lidaram com esse dilema, assim? Porque é quase que eu estou perdendo a guerra, mas se eu desistir, aí mesmo vai a corda e a caçamba. Né? Como é que vou deixar essa para o Vitor. Eu queria dizer primeiro, antes de desistir, tem que ter certeza que o problema veio para cima da mesa e a maioria não pensa como você. Aí eu acho que dá para discutir desistência, porque pode ser que ninguém está conscientizando tudo isso. E vale a pena um alerta e um debate franco para ser, peraí, nós estamos fazendo a coisa certa, nós estamos indo na direção correta, mas eu acho que tem gente com match errado entre a empresa que está, o conselho que está e o que ela quer para ela mesma. Não perguntou tudo que devia perguntar na hora de aceitar. Pode ser com remuneração ou por status. Eu imagino que as pessoas aceitem posições de conselho sem profundamente examinar se essa empresa tem na sua essência os mesmos valores que eu tenho. Né? E a gente vai precisar ficar mais crítico nesse match. Qual é a proposta de valor que a empresa tem? Deixa eu ver se eu quero trabalhar. Não é só ela que me escolhe, né? E eu aceito o convite. Eu também quero escolher a empresa que eu vou dedicar o meu tempo, seja for profit, non-profit. A gente é sem fins lucrativos, mas também precisa de dinheiro, viu? Não vive de vento. BGC, né? Também, tá? Mas eu acho que pouco tempo dedicado a análise dessa essência, sabe? De qual é a minha proposta de valor ideal, o que eu quero para mim e o que estão me oferecendo. Às vezes parece lindo na primeira vista, né? Mas antes de desistir, eu acho que vale a pena o debate franco, porque cai a ficha de muita gente na hora dessa conversa. Acho que ninguém pensa muito nisso tudo, né? Gente, a gente está a 4 minutos e 27 segundos de terminar. E eu tenho um monte de pergunta aqui, tem mais gente querendo perguntar presencialmente, mas a gente não vai conseguir avançar. E eu queria dar 1 minuto e meio para cada um de vocês deixar
um recado para os comitês de pessoas e para os conselhos, né? Vou começar com você, Vitor, e depois encerramos com a autora do artigo que foi objeto desse encontro. Bom, muito obrigado pela chance da gente debater. Eu acho que a gente foi criando aqui as respostas on time, né? Então, às vezes faltam palavras para explicar tudo. Eu fico à disposição para qualquer coisa. Para completar esse raciocínio aí, eu acho que a gente precisa trazer você inteiro para essa discussão, né? Você vai começar a trabalhar num ambiente, acho que vale a pena examinar bastante, se dedicar a entender para que a empresa serve, qual é o personagem que estão te pedindo, como é que você vai exercer esse personagem, qual é a rede de relacionamento que você precisa ter para exercer isso da melhor forma possível. O papel das empresas é lindo, não é só remunerar os acionistas. Eu acho que tem algo mais que a gente precisa fazer pela sociedade. Essa discussão toda que a gente fez aqui abre porta para que vocês tomem coragem, né, para chegar nas empresas e puxar a corda, achar um amigo que vai pensar parecido, começar a ampliar o grupo, criar a rede de relacionamento e fazer a coisa certa, a coisa que tem que fazer, que é tornar as empresas um bom ambiente para trabalhar, onde os dilemas possam ser debatidos, né? Essa segurança psicológica de poder trazer você inteiro para a mesa, né? Acho que grandes problemas vão ser resolvidos dessa forma. A gente está à disposição para qualquer coisa que ficou sobrando e que não deu tempo da gente falar aqui ainda, viu? Obrigado. E WCD e BGC são ótimos ambientes para a gente encontrar pessoas que têm esse tipo de afinidade, né? Na base da ética, de valores. Pique, sua grande palavra final, hein? Grande não, mas eu acho que a gente não vive tempos fáceis, né? Então, acho que a gente precisa considerar que o clima é adverso, né? E aí, a minha recomendação, uma se volte para dentro e tome uma decisão do que você quer, do movimento que você quiser fazer. Eu sempre acho que assim, não é igual para todo mundo, né? E a gente precisa saber onde que a gente quer enfiar o pé da gente, né? Porque pode não dar certo se a gente não souber direitinho onde fazer, né? Mas ele é diverso, e aí eu acho que tem uma coisa que, puxando o que você pediu, né, a recomendação, é a gente não ser convencional. Assim, o grande problema que eu sinto na minha atuação é quando eu chego num grupo que acha que no comitê de pessoas precisa fazer pesquisa de remuneração, pesquisa de clima, olhar as estatísticas de redundância. Isso me irrita, porque isso não precisa de mim, entendeu? Isso daí qualquer um faz. Agora, a gente ser fora da caixa é que vai fazer a diferença. Em tempos adversos como a gente está vivendo, e que as pessoas não duvidem disso, as pessoas estão sofrendo, né? Qual é a contribuição que você pode dar como um comitê de pessoas ou como um conselho, de dar espaço para o CEO, de criar a condição de um comitê de pessoas falar de coisas que podem dar um susto, né? E tudo isso ser considerado normal num processo de crescimento, entendeu? Então, eu acho que essa é a diferença que a gente pode fazer, não ser convencional. Bem, gente, a gente está chegando ao final do nosso encontro. Para os líderes éticos que estão cansados moralmente, nesse momento, que é um momento, como você bem traz, acho que sem precedentes. Nós estamos vivendo um contexto onde nossos valores éticos são desafiados diariamente por todas as lideranças, não só no Brasil, não só nas empresas, mas no mundo todo. Eu queria só deixar uma frase que é uma das frases que eu mais gosto na vida. A esses líderes, o que a vida pede da gente, para a gente, é coragem. Então, não percam a coragem e sigam em frente defendendo essa bandeira. Obrigada a todo mundo.